Olá, boa tarde. Eu sou a professora de Desterro, sou professora de Geografia da Rede Municipal de Ensino de Teresina. Estamos aqui para mais uma aula de Geografia do 8º ano. E, assim, a gente continua fazendo uma discussão, tá? Uma análise sobre o continente americano, especialmente, né, regionalizando aqui a América Latina, do ponto de vista geográfico, também abordando a América do Sul, tá? Mas também citando a América do Norte e a América Central, em alguns aspectos, principalmente de comparação, tá? Voltado para o que a gente vai analisar ou continuar analisando, que são as desigualdades socioeconômicas, tá? Tendo, lógico, como aspecto, né, ou fundamento o mundo, né, mas olhando aqui para a nossa região, tá? Para a nossa realidade, que é a América Latina, especialmente, certo? E aí a gente destaca aqui como nossas habilidades a analisar os dados e informações sobre desigualdades socioeconômicas mundiais por meio do IDH, tá? Que é um indicador, tá? Que mede, utilizado aí, criado pela ONU, que mede praticamente, tá? A qualidade de vida, as condições de vida da maioria dos países hoje no mundo, tá? E aí a gente faz isso, mas olhando para a nossa realidade, né, para a América Latina, tá bom? Mas sem esquecer, né, de fazer uma comparação com outros países, né, de outros continentes, né, do continente europeu, do continente asiático, do continente africano, tá? Da Oceania, enfim, a gente vai fazer essas comparações. E também vamos buscar analisar os diferentes tipos de mapas com dados fornecidos pelos organismos internacionais, especialmente a ONU, tá? Mas no nosso livro de geografia do 8º ano, a gente também tem dados aí da Unasul, por exemplo, da OIT, tá? Então, a gente vai fazer isso, mas pensando também, aqui a gente destaca principalmente os dados da ONU, né, mas aí vocês podem aprofundar isso aí no livro didático, em outras fontes de pesquisas, com outras instituições, que isso é interessante, tá? E a proposta gente, a gente desenvolver aqui o nosso pensamento espacial, tá? Uma das contribuições, eu já tenho falado aqui para vocês, uma das contribuições da geografia é justamente essa, né? De desenvolver, de construção desse pensamento espacial, a gente pensar por que as coisas acontecem em determinado espaço geográfico, como elas acontecem, por que elas acontecem, tá? Então, uma das grandes contribuições, né, que eu penso que seja uma grande contribuição, compreendo dessa forma que a geografia dá na formação do cidadão, é justamente essa, né, de estar buscando compreender, né, por que as coisas acontecem, onde acontecem e como elas acontecem. Tá? Então, a isso a gente passa muito a pensar um pouco no espaço geográfico, tá? E aí para isso, a gente destaca aqui como objeto do conhecimento, tá? O que vocês podem acompanhar no capítulo 5 e no capítulo 7, especificamente, do livro didático de geografia, tá? Onde lá eles abordam as formas de expressão cartográfica, a linguagem cartográfica aqui, mais uma vez, fazendo presente, super importante para a gente fazer esse desenvolvimento desse pensamento espacial, né? Saber por que as coisas acontecem, onde acontecem, como acontecem. É fundamental a gente utilizar aqui a linguagem cartográfica, né, como uma ferramenta para a gente fazer essa compreensão. E aí destacando mapas temáticos, tá? Anamorfoses, gráficos, tá? Eu destaquei aqui o croquis, mas uma forma de extensão de vocês fazerem isso aí no momento na aula que a gente não colocou, mas uma perspectiva de pensar também no croquis, que é uma representação cartográfica, né, fora de escala, mas que vale muito a pena a gente empregar quando a gente está utilizando ou desenvolvendo esse pensamento espacial. Legal? E aí a gente pensar um pouquinho aqui, inicialmente, né, nas desigualdades sociais e econômicas enquanto mundial,
né? Então, no mundo todo, a gente tem essas desigualdades econômicas, a gente sabe que a gente tem país desenvolvido, né, altamente desenvolvido, com ótimas condições de vida, tá, da população aí, né, prezando a política do bem-estar social, né, mas que nesses países, embora altamente desenvolvido, né, oferecendo uma excelente qualidade de vida para a sua população, embora sim, nestes países nós temos as desigualdades socioeconômicas, né, ou sociais, e também a gente tem entre essas desigualdades entre países, né? Por exemplo, tem países bastante desenvolvidos, né, que oferecem essa qualidade de vida para os seus habitantes. E aí, enquanto isso, a gente tem outros, por exemplo, a gente destacar a Noruega, né, que é um exemplo no mundo, né? E tem outros países, né, como o Haiti, na América Central, né, do ponto de vista cultural, América Latina, onde a gente tem aí uma desigualdade econômica gritante entre esses dois países, por exemplo, só para citar um exemplo aqui, tá, gente? Mas a gente também tem isso entre continentes, né? A gente pode dar o exemplo da Europa, né? Onde é um continente que a maioria dos países, né, apresenta uma boa qualidade de vida para os seus habitantes. Aí a gente tem, por exemplo, a América Latina, onde nós temos desigualdades sociais e econômicas gritantes, né, condições de vidas de extrema pobreza, né, e aí também a gente pode destacar também aqui o continente africano ou o continente asiático, tá, onde a gente tem também essas condições de extrema pobreza, né, fazendo assim mais pensando numa perspectiva mais de mundo, né? Então a gente tem essas desigualdades dentro dos países, sejam eles desenvolvidos, considerados aí pela ONU como países altamente desenvolvidos, ou em países considerados em desenvolvimento, né? Por exemplo, como o Brasil, um país considerado em desenvolvimento, altamente industrializado, com uma industrialização diversificada, com sua economia também bastante diversificada, mas que nós temos desigualdades econômicas, né, extremas. Basta a gente pensar, né, na nossa própria realidade, né? A gente observa o nosso dia a dia e aí a gente como é que a gente faz comparação com pessoas que vivem aqui no Brasil, que têm uma condição, que a gente sabe que tem uma renda, que tem uma condição econômica significativamente melhor do que a nossa. O que é isso? É uma desigualdade econômica, uma desigualdade socioeconômica, né, social, tá? Então, pensando nisso aí, a gente elaborou a nossa aula para a gente discutir, para a gente analisar um pouquinho, trazendo a cartografia, né, para fazer essas representações, para fazer esse aporte para a gente, tá bom? E aí, a gente falar aqui, conceituar um pouquinho o que a gente entende por desigualdade social, né, qual a nossa perspectiva, né, de desigualdade social ou desigualdade econômica, né? Aí a gente destaca para isso algumas características do que é essa desigualdade social, que é a má distribuição de renda ou riqueza em determinada região. Se a gente tem uma má distribuição de renda no Brasil, né, o Brasil é um dos países que apresenta uma das piores, né, uma das piores desigualdades sociais ou econômicas do mundo, né? Então, a gente tem essa desigualdade social aqui presente na nossa realidade. Ela é influenciada por fatores diversos, né, históricos, por exemplo, se nós observarmos, ou se a gente buscar compreender ou considerar, né, os países aí que têm uma desigualdade social, se a gente for observar a sua formação histórica, nós vamos observar que a maioria desses países, né, passaram por um processo de colonização bastante intensa, né, de usurpação de suas riquezas, de desmantelamento da sua organização social, cultural e econômica, tá? Então, tem essas questões históricas que nos ajudam a compreender. É só isso que vai definir uma questão, a questão da desigualdade social em um país, dentro de um país? Não, claro que não, né? Também tem a questão, a falta, né, de investimentos no setor social, tá? No setor, também na questão cultural, na educação, na saúde. Um país sem educação, um país sem oferecer
um serviço de saúde pública, né, de qualidade, tá? Ou seja, eficiente, que atenda a necessidade da população, né, é um país que dificilmente vai sair dessa condição, né, de desigualdade social gritante. Então, a gente pensa que essas características ajudam a gente a entender melhor esse processo de desigualdade social, né, que pendura em alguns países, ou perdura em alguns países aí no mundo, especialmente, né, olhando aqui para o nosso território, para o nosso país, que é o Brasil, tá? Então, educação, investimento em educação, em saúde pública, é essencial para a gente superar essa desigualdade social. E isso é muito presente nas grandes cidades, tá? Na zona rural, a gente, por conta que a maioria hoje dos países, né, eles são principalmente países onde a população predominante, melhor dizendo, são as das cidades, né, dos centros urbanos e principalmente dos grandes centros urbanos, né, quando a gente quer olhar uma desigualdade social gritante, né, a gente busca logo as grandes cidades. E aí eu trouxe aqui, tá, a cidade capital de Belo Horizonte, de Minas Gerais, no Brasil, para a gente ver um pouquinho dessa desigualdade social que é muito refletida na segregação espacial, né, que é o que eu estou colocando aqui, onde nós temos aí no primeiro plano uma favela, né, que são as comunidades que oferecem praticamente nenhuma condição, quase nenhuma condição, né, de vida, falta de saneamento básico, falta de transporte, falta de saneamento básico envolvendo aí água tratada, né, iluminação regulamentada, calçamentos, enfim, áreas, né, apropriadas para habitação. Então, quando faltam essas condições, geralmente caracteriza aí uma ocupação irregular, né, que a gente costumeiramente, né, coloca aí como favelas. Então, ao fundo aí da imagem, né, no segundo plano dessa nossa imagem, nós temos aqui condomínios, né, condomínios, prédios aí, né, onde a gente percebe que há uma regulamentação, que há uma valorização, uma supervalorização dessa área, por conta de quê? Por conta de que busca-se aí o capital imobiliário atrair aquela população de maior poder econômico, mas ao mesmo tempo nós temos ao lado aí uma população ocupando também um espaço urbano com um menor poder aquisitivo, um menor poder econômico, e aí há um desprezo quase que total, né, sobre essa população, vivendo aí em condições subhumanas muitas vezes, tá? Então a gente tem muito isso no Brasil. A gente tem favela em Teresina, professora? Temos sim, nós temos condições aqui, nós temos áreas ocupadas irregulares, sim. Um pouquinho diferente, né, dessas aí, porque Teresina, a gente sabe que Teresina aqui situada numa planície, né, fluvial, então os terrenos são mais ou menos planos, a gente não tem essas ocupações em áreas elevadas, como acontece, por exemplo, muitas vezes aí, né, em favelas que a gente costuma ver muito na TV, que são favelas no Rio de Janeiro, mas a gente tem sim, né, essas condições, né, precárias de ocupação humana aqui em Teresina, tá? E aí, destacando mais uma vez aqui a questão da desigualdade para que a gente compreenda melhor, eu trouxe essa chargezinha para a gente observar, né, o que é essa desigualdade, onde muitos, né, com pouco e poucos, né, com muito. Isso é o que vai realmente assim que vai fazer a gente compreender bem o que é essa desigualdade econômica, né, que é a concentração de renda, de riqueza, né, num determinado grupo, né, de pessoas, em um determinado país, em determinada sociedade, tá? Proveniente essa concentração de renda, ela é proveniente de quê? Do lucro que acontece muitas vezes pela exploração da mão de obra, né, trabalhadora, de aluguéis, né, enfim, de rendimentos que essas pessoas, que esse grupo de pessoas, esse grupo de país concentra aí, né? E converge para uma mesma empresa ou um grupo de pessoas, país, como eu acabei de colocar. Tá? Então, essa imagem aqui, ela reflete muito bem essa questão da desigualdade socioeconômica que a gente está buscando mostrar.
Como é que a gente estuda isso no mundo? Tá? Como é que a gente consegue perceber isso no mundo entre os países? Porque isso precisa ser analisado para que, principalmente por quem? Por órgãos, né? E aí a gente destaca que a ONU, que é o órgão máximo aí, internacional de influência, né? Onde possa se desenvolver, pensar, né, em se desenvolver ações políticas que diminua essa desigualdade social, que a gente depois vai ver mais no finalzinho lá, uma dessas ações, tá? Então, a gente tem aqui esse coeficiente chamado aqui a concentração de renda medida pelo coeficiente de Gini, tá? Um matemático que criou aí esse estudo, tá? Esse indicador, tá? De concentração de renda e que hoje ele é muito utilizado no mundo todo, né, para medir aí a concentração de renda dentro dos interno, tá, nos países. Então, o coeficiente de Gini mede o nível de concentração de renda em determinado país ou grupo, apresenta o rendimento entre a população mais pobre e mais rica, com valores de 0 a 100. Aqueles países que apresentam um indicador, um valor próximo de 100, é que há uma grande concentração de renda. Quanto mais próximo de 0, menor é a concentração de renda, tá? No Brasil, o coeficiente de Gini evidenciou um aumento considerável de desigualdade social nos últimos 60 anos e uma elevada desigualdade econômica que persiste nos mesmos patamares até os anos 90. Bom, nós temos um histórico, né, de concentração de renda no Brasil, sei lá, desde quando o Brasil foi, antes do Brasil ser Brasil, vamos dizer assim, quando era uma colônia, né? Então a gente já nasceu com essa desigualdade, já surgiu com essa desigualdade econômica, tá? Pela valorização de algumas pessoas mais próximas aí ao poder, geralmente, ok? E essa desigualdade, ela persistiu, ela chegou a diminuir aí, tá, no século XX, mas houve um crescimento exacerbado dessa desigualdade aí a partir da década de 60, década de 90, né, na década de 2000, isso já vem se reduzindo um pouco, né, não é nada significativo, mas com as políticas, né, que a gente chama as políticas positivas, assim, desenvolvida pelo governo nesse sentido de fazer uma distribuição de renda, né, ela vem fazendo uma ligeira queda nessa concentração de renda, né, fazendo uma distribuição da renda com essas políticas públicas afirmativas que a gente destaca. Principalmente transferindo renda, né, de quem tem mais para quem tem menos, tá? Então isso é bem positivo a curto e a médio prazo. Claro que a longo prazo isso não se sustenta, né? O ideal é que haja o desenvolvimento de políticas públicas voltadas principalmente em investimentos em educação e também em saúde pública, né, de qualidade, eficiente, que atenda à necessidade da população, para que essa população consiga se desenvolver, né? Lógico, com o apoio do poder público, tá bom? Então, o Brasil é menos desigual. O Brasil, gente, como eu disse para vocês, é um dos países com maior desigualdade econômica no mundo. Ele só perde aqui no continente americano, na América Latina, só perde para Guatemala, não coloquei aqui, mas também o Haiti, tá? Também na África, a gente tem um reino chamado Eswatini, que também tem uma condição só de renda, de distribuição de renda, pior do que a nossa, e a República Centro-Africana e Serra Leoa. Então, são alguns países aí, né, que apresentam uma desigualdade social maior do que a nossa no Brasil. Mas, é claro, e o Brasil, isso é muito preocupante, porque o Brasil é uma das maiores economias do mundo. Então, isso significa que a riqueza do Brasil, a maior parte, está concentrada aí na mão de 10, 20% da população, né? Ou até menos do que isso. A concentração de renda e o coeficiente de Gini aqui continuando ainda, a gente traz um país, né, onde é campeão, vamos dizer assim, nesse indicador aqui, que é o Gini, né, em pouca
quase nenhum, como eu disse para vocês, né? Embora o país seja desenvolvido, apresente uma alta qualidade de vida, ele sempre vai apresentar uma desigualdade econômica, mesmo que pequena. É o caso, por exemplo, aqui do Japão, que tem um coeficiente de Gini de 24,9, né? E a Dinamarca também, com 24,7, são países com, vamos dizer assim, com menor, né, desigualdade social econômica, ou seja, menor desigualdade de renda entre os países aí. Então, são exemplos, né, que a gente tem que destacar aqui em relação a outros, como o Brasil, por exemplo, né? A Europa, os países com menor desigualdade social é a Noruega e a Suécia, né? Como eu já tinha colocado no início lá da nossa aula, a Noruega é sim um exemplo de desenvolvimento, né, de país desenvolvido que oferece uma excelente qualidade de vida para a sua população, tá? E as desigualdades, destacamos aqui Portugal, como eu falei para vocês, em alguns continentes, né, e aí a gente destaca o continente europeu, e principalmente os países que fazem parte da União Europeia, né, países que a maioria deles oferecem uma excelente qualidade de vida. Mas mesmo assim, entre esses países existem aí aqueles que oferecem uma condição menor, devido principalmente à concentração de renda ser maior num pequeno grupo de pessoas. E aí a gente traz como exemplo Portugal, né, onde a gente tem essa desigualdade econômica, né, maior entre aqueles países ali europeus, principalmente da União Europeia, tá? Em 2000, só que esse valor aqui eu trouxe 3 anos, eu encontrei aqui uma tabelinha, né, para mostrar, está aqui Portugal, tá, no mapa. E aí a gente trouxe aqui 1994, 2000 e 2005, onde a gente observa que em 1994 o coeficiente de Gini era de 0,349, depois baixou para 0,338 e o último dado que tem aqui na nossa tabela é de 0,351, ou seja, houve um aumento novamente da concentração de renda. Então, é uma economia um pouco instável, um país que oferece uma condição, né, de vida que ainda varia significativamente devido aí às suas crises econômicas, especialmente, né, ligada também à questão política. Tá? Então, tem essa variação aí, que não é muito comum entre os países da União Europeia, mas que existe sim. Grécia também, né, passa por problemas sociais, econômicos, que eu não destaquei aqui, eu trouxe só como exemplo Portugal, tá? E aí, essas desigualdades no mundo, elas são medidas, elas são consideradas pelos órgãos internacionais, como eu disse, pela ONU, e o Banco Mundial, aí ligado à ONU, aí, tá? Em 2014, ele fez um estudo localizando os países, né, classificando os países conforme esse indicador aí de concentração de renda, onde a gente tem, se nós observarmos aqui, olha só, o continente americano, tá? Somente veio os dados aqui do Canadá, né? Ele tem uma concentração de renda também pequena em relação aos demais países aqui de destaque, tá? Observando também aqui a Europa, né? Vamos dizer assim, no verde, né, uma variação do verde mais escuro, verde mais claro, coeficiente entre 25 e 35, né, de desigualdade de renda, também pequeno em relação, considerado, né, pequeno uma desigualdade econômica pequena em relação a outros países, por exemplo, como do continente africano. Observem aqui, né, esses países aqui do continente africano, no hemisfério sul, nós temos aqui uma concentração, né, de renda significativamente alta, né? Uma má distribuição de renda nesses países aqui, principalmente aqui na África, tá? Na África subsaariana nós temos uma condição melhor, né? Onde tem uma desigualdade menor do que outros países aqui do hemisfério sul. Na América Latina, tá? Nós também temos uma grande, segundo o coeficiente de Gini, uma grande desigualdade de renda entre os países, né? Significativamente, com destaque aqui, vamos destacar aqui o nosso país, o Brasil, onde nós temos uma desigualdade aqui
que está nesse coeficiente de 50 a 55, muito alta em relação, por exemplo, ao Canadá, aqui, que é de 25 a 30, tá? Ou melhor, de 30 a 35. Tá? A Argentina, né, tem uma condição melhor do que o Brasil, 40 a 45. O Chile, né, apresenta também de 45 a 50 uma condição de distribuição de renda melhor do que o nosso país. Vou passar aqui pelo nosso tempo, que não dá tempo de a gente discutir todos os países, mas que é interessante depois a gente fazer essas observações. Um outro indicador de qualidade, né, utilizado também pelos órgãos internacionais para fazer esses estudos de comparação, é o desenvolvimento, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ficou aqui desenvolvimento humano, mas é Índice de Desenvolvimento Humano, tá? É um indicador criado pela ONU, especificamente esse aqui, tá? Para medir a qualidade de vida das pessoas em praticamente todo o mundo, ou por país, ou por cidade, enfim. Levando em consideração aqui 3 indicadores: a educação, que principalmente a questão da alfabetização, né, de adultos, de jovens a partir de 15 anos alfabetizados, especificamente. A longevidade, que é a esperança de vida ao nascer, quantos anos a pessoa vai, a esperança de vida, quantos anos a pessoa vai viver a partir do seu nascimento, lógico. E a renda, que é o PIB per capita, ou seja, a riqueza do país dividida, né, aí por pessoa. E o IDH, ele pode variar por família, melhor dizendo. O IDH pode variar de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é o IDH daquele país. Quanto mais próximo de 0, pior. O Brasil, né, a gente vai já ver aqui rapidamente, o Brasil está entre já está bem melhor do que a condição hoje, já é bem melhor, né? Mas precisa avançar significativamente para oferecer aí uma boa qualidade de vida para os seus habitantes. E aí, pensando nesse indicador, a ONU classifica os países em países desenvolvidos, desenvolvimento muito elevado, tá? Desenvolvimento humano muito elevado, países com desenvolvimento humano elevado, países com desenvolvimento humano médio e países com desenvolvimento humano baixo. Nós somos o que, professora? Aí nós somos um país de desenvolvimento humano elevado, nós já estamos nesse patamar, tá? Como colocando aqui nesse mapa mundi, a gente tem aqui uma divisãozinha do Brasil, né, mas que geralmente nós consideramos como elevado, se nós observarmos aqui pelo mapa, né, o tom como é que se diz, em laranja aqui, né, caracteriza o Brasil como um país, né, de índice elevado. Canadá e Estados Unidos, muito elevado, né, nós temos aqui, olha só, os países aqui europeus, a maioria deles, né, muito elevado. A Rússia, né, também muito elevada. Aqui a Austrália, Nova Zelândia, né, que é a Oceania também bastante elevada. Tá? Continente africano, a maioria, né, baixo ou classificado como médio, somente alguns mais numa classificação de mais elevado. Tá? Isso aqui era uma tabelinha que a gente ia observar, da questão da saúde pública, para a gente levar, quando a gente pensar em país desenvolvido, em país com índice de IDH elevado ou muito elevado, pensar nos indicadores que são levados em consideração nessa questão, que é a questão da alfabetização, que é a questão da saúde pública, né? Eu coloquei aqui, mas não dá para a gente analisar mais por conta do nosso tempo, mas são imagens, né, são dados que estão no nosso livro, que nós podemos sim explorar para poder compreender melhor. E aí entra aquela ação que eu falei para vocês, né, quem faz esses estudos, por que faz esses estudos, o Banco Mundial, ele vem fazendo um esforço muito grande, né, exigindo dos países, principalmente com a ajuda de custo, né, ou aqueles países que fazem aí as doações buscando doação para os países, né, que enfrentam ainda esses problemas de qualidade de vida para melhorar a condição de vida dos habitantes, né? E aí eu trouxe aqui, que eu disse para vocês que no finalzinho eu ia colocar aqui um dos órgãos que faz aí esse estudo
para buscar melhorias, né, buscar melhorar esses índices e a qualidade de vida da população, mas vocês podem conferir isso melhor no livro de vocês, lá naquele capítulo 5 e 7, onde a gente buscou aí esses dados para discutir um pouco com vocês. Até a nossa próxima aula, gente.